Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Olha, hoje nós vamos iniciar o estudo da termodinâmica. Obrigado por estar aqui assistindo a esta aula e vem comigo, hein? Aqui, ó, termodinâmica. O que seria termodinâmica? Quando se fala em termodinâmica, esse assunto está dentro do campo maior, que é a termologia. A termologia estuda calor, temperatura, as transformações gasosas, o que o calor faz quando ele é submetido a uma determinada pressão, a um determinado volume e assim por diante. Então, nesse assunto específico da termodinâmica, nós vamos estudar a transformação de calor em trabalho ou de trabalho em calor, tanto faz. Beleza? Então, aqui nós temos, ó, quando nós falamos em trabalho, trabalho é uma transferência de energia. Por exemplo, eu vou empurrar um objeto. Então, quando eu empurro um objeto, eu transfiro energia do meu corpo para esse objeto, para ele se mover. Então, trabalho é uma transferência de energia. E nós sabemos que calor também é uma transferência de energia. É uma energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Então, calor depende da temperatura. Mas o trabalho não depende da temperatura, o trabalho é feito por uma força. Então o trabalho é uma transferência de energia, como o calor, mas não é exatamente igual a calor, porque o trabalho não depende da diferença de temperatura entre os corpos. Então, nós temos 4 transformações gasosas. Nós vamos falar em 3 por enquanto, que é a transformação isobárica, isocórica e isotérmica. Então, quando nós falamos em termodinâmica, estamos falando da transformação de calor em trabalho ou vice-versa. Então, nós temos que primeiro saber como se comporta o trabalho realizado ou recebido por uma massa de gás. Então, aqui nós temos, ó, o primeiro assunto é trabalho numa transformação gasosa. E a primeira transformação que eu estou considerando aqui é isobárica. Isobárica, vou até escrever aqui, ó. Isobárica, pressão constante. Então, está aqui, ó, pressão constante. Então, sempre que eu estiver trabalhando com a transformação isobárica, a pressão vai ser constante. Aqui eu desenhei o seguinte, ó, aqui é um recipiente. Esse recipiente é cilíndrico, tem uma área de base, a base tem área A. E aqui tem um êmbolo que pode se mover livremente para cima e para baixo, sem atrito. Aí, inicialmente ele está numa altura H do fundo e aqui tem uma massa de gás. Então, recipiente de base cuja área é A, uma altura e aqui dentro tem uma massa de gás. Então, o que eu vou fazer? Quando eu aqueço esse recipiente, estou aquecendo uma fonte de calor e vou aquecer. Quando eu aqueço, eu sei que as moléculas do gás vão se mover intensamente. Se elas vão se mover muito, o que vai acontecer? A pressão aqui dentro vai aumentar, essas moléculas do gás vão exercer uma força sobre o êmbolo, joga ele para cima, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma força jogando o êmbolo para cima. Na segunda situação aqui, é o mesmo recipiente, só que agora com o êmbolo lá em cima. O êmbolo agora está numa altura H2 em relação à base do cilindro, porque as moléculas começaram a vibrar. Molécula vibrando aumenta a pressão. A pressão, eu exerço uma força aqui jogando o êmbolo para cima, porque nós sabemos que pressão é a força que está sendo exercida numa área. Então, a área da base é a mesma área do êmbolo, joga ele para cima. Então, se esta força está produzindo neste êmbolo um deslocamento, então significa que esse gás está realizando um trabalho. E nós já falamos que trabalho pode ser representado pela letra tal, grega, ou letra W, tanto faz. Então isso daqui é o produto da força pelo deslocamento sofrido. Aqui entra também o cosseno do ângulo, só que aqui o deslocamento vai ser no mesmo sentido da força. Então, neste caso, o ângulo é zero
O cosseno do ângulo é 1, então o trabalho vai ser positivo. Então aqui é força vezes distância só. Esse deslocamento aqui, ó, essa distância, esse deslocamento aqui, nesse caso aqui, vai ser esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH aqui. Então, esse ΔS pode ser substituído por ΔH. Então vamos aqui, ó. Se trabalho é igual força, força é a pressão multiplicada pela área, porque nós sabemos que pressão é força sobre área, então força é pressão vezes área, multiplicado por ΔH, que foi essa variação de altura sofrida quando o êmbolo subiu. Então o trabalho vai ser igual a pressão multiplicado pela área. Esse ΔH aqui, ó, é a diferença entre H2 e H1. Então aqui nós temos H2 menos H1. Então daqui nós obtemos que o trabalho vai ser P, que multiplica, ó, faz uma distributiva aqui, vai ficar A H2 menos A H1. Olha que detalhe interessante. O produto da área pela altura, é volume. Então, o trabalho desse gás aqui vai ser P, que multiplica a área multiplicado pela altura final. Isso daqui vai ser volume final, menos a área multiplicado pela altura inicial. Vai ser volume inicial. Então, aqui está o cálculo do trabalho de uma massa de gás quando a pressão sobre ele se mantém constante. Então aqui se mantém constante, não podemos esquecer que esta diferença aqui, ó, V2 menos V1, é ΔV, é a variação de volume que houve aqui com essa variação de altura. Então aqui estamos vendo facilmente que se V2 for igual a V1, ou seja, o volume não variar, não vai ter deslocamento. Se não há deslocamento, não tem trabalho. Então, se a variação de volume é zero, não tem trabalho. Então, não esqueçam, e aqui é quando a pressão se mantém constante. Então, vamos aqui, ó. Se o volume 2 for maior que o volume 1, se V2 for maior que V1, nós temos que ΔV, a variação de volume, é positiva. Se a variação de volume é positiva, o trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho é maior que zero. Esse trabalho positivo, nós chamamos de trabalho motor. E esse trabalho positivo é quando o gás exerce trabalho sobre o meio externo. Ou seja, neste caso, o gás aqui, ele realiza trabalho sobre o meio. Então, sempre que o trabalho é positivo, o gás está realizando o trabalho. Agora, se V2, se o volume 2 for menor que o volume 1, nós temos aqui ΔV negativo, trabalho negativo, aí ele é chamado de trabalho resistente. Aí, ó, trabalho resistente. Isso significa que, ao invés de o volume aumentar, o volume diminui. Então, significa que o meio externo empurra o êmbolo para baixo. Aí nós falamos que o gás recebeu o trabalho do meio. Então, trabalho positivo, o gás realizou trabalho. Trabalho negativo, o gás recebeu trabalho. Então, aqui nós temos, ó, pressão constante, cálculo do trabalho. Eu vou transferir isso aqui para um gráfico. Olha aqui. Se eu tiver gráfico da pressão em função do volume, isso daqui é chamado de diagrama de Clapeyron. Diagrama de Clapeyron. Então, se a pressão se mantém constante, aqui, ó, a pressão é P, ó, P, e ela vai se manter constante, ó. Aqui, a pressão se manteve constante, ó. Então, aqui, eu tinha um volume que era V1. Aqui eu tenho um volume que é V2. Então vejam que a pressão se manteve constante, mas o volume variou de V1 para V2. Então, neste caso, aqui eu formei uma figura geométrica que é um quadrilátero, pode ser um retângulo ou um quadrado, não importa.
E o cálculo desta área vai ser base, a base aqui é ΔV, é V2 menos V1, que é o ΔV, multiplicado por P. Ou seja, se é um quadrilátero, é base multiplicado pela altura para calcular a área. Mas nós estamos vendo que a diferença entre o volume multiplicado pela pressão é trabalho. Então, neste caso, a área desta figura é numericamente igual ao trabalho realizado ou recebido pelo gás. Então, aqui está o cálculo do trabalho usando a área do gráfico pressão em função do volume. Então, olha só, se a pressão for constante, eu posso calcular o trabalho usando esta equação aqui, ou posso calcular o trabalho usando a área da figura. Mas, se a pressão variar, a pressão variando, eu só consigo calcular o trabalho através do gráfico. Através dessa formulinha aqui, eu não consigo calcular o trabalho. Eu só consigo calcular o trabalho quando a pressão variar através da área da figura. Então, nós concluímos aqui que quando a transformação é isocórica, significa que o volume se mantém constante. Então aqui, volume é constante. Se o volume é constante, nós temos que ΔV é zero. Se o ΔV é zero, o trabalho também é zero. Ou seja, na transformação isocórica, não existe trabalho. Mas, se a transformação for isotérmica, nós temos que a temperatura se mantém constante. A temperatura se mantendo constante, nós temos a pressão variando e o volume variando. Então, se a temperatura se mantém constante, a variação de volume é diferente de zero, ela existe. Consequentemente, o trabalho também existe, ou seja, é diferente de zero. Existe uma outra transformação que é chamada de transformação adiabática, que nós vamos ver mais adiante, mas por enquanto são essas três transformações que nós trabalhamos e o trabalho que elas podem realizar ou receber de uma massa gasosa. Então agora vamos a um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo aqui, 5 mols de um gás perfeito se encontra a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos, de acordo com o gráfico. Ele deu um dado aqui, que a constante universal dos gases é 8,31 Joule por mol Kelvin. Então aqui nós estamos vendo que gráfico pressão em função do volume, a pressão se mantém constante, a pressão vale 5 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, e o volume sai de 0,5 e vai para 0,1. Olha aqui, 0,5 e vai para 0,1. Vejam que o volume está diminuindo, a setinha indo para lá. Se o volume está diminuindo, o trabalho vai ser negativo, hein? Trabalho resistente. Então, o gás recebe trabalho, ele não realiza trabalho. Então, ele quer saber o trabalho do gás, indicando se foi realizado ou recebido. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode calcular a área da figura, ou usar a formulinha para calcular o trabalho, já que a pressão é constante. Vamos calcular dos dois jeitos. Então, pressão, trabalho é igual a pressão multiplicado por V2 menos V1, ou seja, a variação de volume. Então, o trabalho vai ser igual a pressão constante, 5 vezes 10 a quarta, o volume final é 0,1, menos o volume final 0,5. Então, nós temos que o trabalho vai ser 5 vezes 10 a quarta multiplicado por 0,1 menos 0,5 vai dar menos 0,4. Então, o trabalho vai ser um número negativo, porque o produto aqui é negativo, vai ficar negativo. 5 multiplicado por 0,4 vai dar 2 vezes 10 elevado à quarta Joule. A unidade de trabalho no sistema internacional, nós já sabemos que vale Joule. Aí, se você quiser usar
a área para calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser a área da figura. Se isso daqui é um retângulo ou um quadrado, tanto faz, um quadrilátero, é base multiplicado pela altura. A base é 0,4. A altura é 5 vezes 10 a quarta. Então, nós temos aqui que o trabalho vai ser 2 vezes 10 elevado à quarta joules. Mas aqui você tem que ver o seguinte: calculando a área, você não sabe se o trabalho é positivo ou negativo. Então, você vai ver a setinha aqui, ó, que o volume está diminuindo. Então, você vem aqui e põe o sinal de negativo e calculou o trabalho usando a área, veja que dá no mesmo, ou usando a formulinha que dá no mesmo. Então, vamos ao segundo. Ó, certa massa de gás ideal sofre uma transformação indicada pelo gráfico. Vejam que aqui, ó, pressão em função do volume, a pressão não é constante. Se a pressão não é constante, eu não posso usar isso daqui para calcular o trabalho. Então, inicialmente, a pressão é 4, volume é 2. No final, a pressão é 6 e o volume é 6. Não esqueça que entre parênteses está 10 elevado a 5 e 10 elevado a 3, menos 3. Então, aqui seria pressão 4 vezes 10 elevado a 5, pressão 6 vezes 10 elevado a 5. Volume 2 vezes 10 a menos 3, volume final 6 vezes 10 a menos 3. Aí ele quer calcule o trabalho dessa massa de gás, indicando se foi realizado ou recebido pelo gás. Bom, aqui como é negativo, o trabalho foi recebido pelo gás. Se fosse positivo, seria realizado. Então aqui nós temos, neste caso, a pressão está variando, então eu não posso usar a formulinha. O único jeito de calcular o trabalho aqui é pela área da figura. Então, nesse caso, o trabalho vai ser igual à área da figura. A gente sempre põe numericamente igual, porque a unidade de área não é a mesma unidade de trabalho. Então, o que me interessa da área é apenas o valor numérico, hein? Bom, então olha aqui. Essa figura aqui, ó, é um trapézio. Esse trapézio tem base maior 6, ó, a base maior é 6, a base menor é 4 e a altura também é 4. Então ele está deitado. Então aqui você vai usar a área do trapézio para calcular. Então aqui, ó, base maior, base menor e aqui a altura, hein? Então vai ficar base maior mais base menor sobre 2 multiplicado pela altura. Então, o trabalho vai ser igual. Base maior é 6 vezes 10 elevado a 5. Mais a base menor é 4 vezes 10 elevado a 5 sobre 2 multiplicado pela altura, que vale 4. Olha, 6 menos 2, 4 vezes 10 a menos 3. Então, aqui nós temos o trabalho vai ser igual. Ó, 6 mais 4, 10. Você pode somar porque os expoentes são iguais. Então, aqui vai dar 10. 10 é 1 vezes 10. Ó. 10 vezes 10 a menos 5. Vou botar aqui, ó. 10 vezes 10 elevado a 5. Sobre 2, multiplicado por 4, vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho vai ser igual. Aqui, ó, dividido aqui vai dar 5. 5 vezes 10 elevado a 5. 5 vezes 4 vai dar 20 vezes 10 a 2. Porque aqui 5 menos 3, 2. Então, o trabalho dessa massa de gás vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, conclusão aqui. O trabalho deu positivo. Se o trabalho é positivo, ele é realizado pelo gás. Então, trabalho realizado, porque ele deu positivo. Então, meninos e meninas, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Aplicação direta daquilo que nós falamos na teoria.
Não esqueça agora de falar que gostou, dar aquele joinha, se inscrever no canal, porque essas aulas são para vocês mesmos. Então aproveitem. Valeu, galera!